Você não leu errado? Existe mais de uma forma de um pônei poder virar um alicórnio no universo de My Little Pony. Algumas dessas formas nem precisa de uso de magia ou de um ser poderoso. E tem mais. Se ficar comigo até o final, eu vou te contar um super segredo que quase ninguém falou, beleza? Então bora lá? Fala, gente bonita, eu sou a Mia e hoje vamos discutir todas as formas de um pônei poder virar um alicórnio. E ele pode ser tanto um unicórnio, um Pegasus ou até um pônei terrestre. E a primeira delas é criar uma nova magia. Para entendermos melhor, é só voltarmos lá no último episódio da terceira temporada, onde a Princesa Celeste envia para Twilight um livro que tinha um feitiço do Star Swill, que estava incompleto. Depois de ter entendido o que era uma amizade de verdade, Twilight consegue completar o feitiço criando um contra-feitiço. Na mesma hora, ela é transportada para uma dimensão mágica, e lá a princesa transforma a Twilight num alicórnio, e assim a Pônei vira a princesa da amizade. Isso também aconteceu com a Trixie de uma Equestria alternativa, em que ela virou a princesa da humildade, ou seja, a Trixie provavelmente criou a magia da humildade, ou coisa assim. Mas e se o pônei não for um unicórnio para usar magia? Então ele deverá fazer um grandioso ato de bondade, que nem a princesa Candace, que antes de virar um alicórnio, ela era na verdade um Pegasus, segundo o livro da Twilight Sparkle e o feitiço do coração de cristal. No livro diz que Candace ajudou uma pônei malvada a se livrar de todo o ódio que estava dentro do coração dessa desconhecida. Aí na mesma hora, Candace foi levada magicamente para uma outra dimensão, possivelmente a mesma que vimos na terceira temporada. E lá, a Princesa Celestia faz de Candace uma princesa alicórnio, para mais tarde ela aprender o feitiço do coração de cristal, coisa que não podia ser ensinada, já que o feitiço iria se revelar para essa princesa no momento certo. Existe também a maneira do pônei virar esse ser mágico sem o auxílio de uma princesa, que é através de certos objetos mágicos, que nem os cristais da União, que transformaram a Sunny, que era um pônei terrestre, num alicórnio totalmente diferente do que estávamos acostumados na série, porque as asas e o chifre da Sunny não eram de verdade, dá pra entender? Eles pareciam mais uma projeção mágica do que asas e chifres reais. Mas teve um detalhe, ela só virou alicórnio depois de ter aprendido um pouco da amizade e também por ter juntado as 3 tribos de pôneis que antes viviam separados. Só aí que os cristais concedem essa magia pra garota. O outro objeto mágico é o sino do Grogar, que era usado para roubar e armazenar a magia de qualquer criatura mágica, e até mesmo dos pôneis, não importando a raça, deixando eles fracos e sem poder. E como vimos no episódio O Fim do Fim, Cozy Glau era só uma Pegasus quando usou esse sino para ganhar as asas e os chifres de alicórnio, que são bem maiores que a de um unicórnio ou de um Pegasus normal. Essa transformação da Cozy Glau que vocês estão vendo aí foi a primeira dela. A segunda versão da Cozy foi quando ela absorve toda a magia caótica desse sino e vira esse mega alicórnio caótico. Agora, se ela era poderosa, eu não sei, já que ela nem ao menos conseguiu controlar a própria magia do caos, tendo que se voltar para a primeira forma de alicórnio. Mas me digam aí, qual dessas coisas vocês mais gostaram? A dela como alicórnio normal ou a do alicórnio caótico? Eu gostei mais dela na forma caótica, pena que ela foi incapaz de controlar a magia caótica, né? A dimensão do caos também pode fazer com que o pônei vire um alicórnio, que nem aconteceu com a Pinkie Pie, na HQ número 57. Pra vocês entenderem melhor, a Pinkie estava perseguindo o Gummy, que acabou entrando acidentalmente em um dos portais do Discord que ainda estava aberto. Mas quando a Pinkie percebeu que tudo que ela imaginava ou falava em voz alta acontecia, ela perde o controle e acaba repaginando todo aquele universo do jeito dela, deixando aquela dimensão inteira com a cara da Pinkie Pie. E de bônus, a Pônei ainda toma o lugar do Discordia e se auto-intitula Princesa do Caos, onde ela deixa de ser uma pônei terrestre e passa o restante da comic na forma de uma alicórnio. Mas depois que ela e Discordia se enfrentam pra ver quem conseguia criar mais coisas caóticas e sem perder a imaginação, né? Pink volta a ser uma pônei terrestre e volta pro mundo real. Como se a Pônei em si já não fosse insana e caótica o bastante.
Assim, eu não sei se o mundo dos sonhos conta como uma das formas de um pônei virar um unicórnio, que nem aconteceu com um Big Macintosh, para poder escapar dos muffins voadores, porque como eu disse, é o mundo dos sonhos e nele a gente pode fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa, né? Mas o que eu tenho certeza é que você pode deixar o like nesse vídeo se estiver gostando de aprender comigo todas as maneiras para poder virar um unicórnio. Existem duas maneiras naturais de poder nascer como um unicórnio. A primeira forma é sendo filha de uma princesa. E eu digo filha porque nunca vimos um unicórnio macho na série antes. E eu não vou considerar o Pônei das Sombras um unicórnio por ele ser um Umbrus, uma criatura que se parece com um unicórnio, mas que é feita de fumaça. A Flower Heart aparentemente só nasceu unicórnio porque a Candace era uma, dando a entender que os unicórnios são meio que hereditários, ou seja, um DNA que é passado de pais para filhos, nesse caso de mães para filhas, e se a Flower Heart escolher ter filhos futuramente, há grande chance deles virem como unicórnios. A outra maneira é nascendo em Skyros. A nova geração de My Little Pony nos mostrou que existe uma cidade inteira onde só tem unicórnios, e vimos também que foi nessa cidade onde as irmãs Celeste e Luna nasceram e cresceram juntas da Opaline, uma unicórnio que mais tarde seria expulsa de Skyros por ter o ego grande demais. Infelizmente não sabemos de nada sobre essa tal cidade dos unicórnios, nem sobre a sua localização, de quanto tempo ela existe ou de quantos habitantes existem em Skyros. Mas eu chuto que pela cidade se chamar Skyros e Sky é céu em inglês, ela deve ser uma cidade que fica nas nuvens, que nem a Cloudsdale, a cidade dos Pégasos. Ou quem sabe Skyros é uma cidade que fica acima dos céus, que nem a cidade flutuante Skyloft, do game The Legend of Zelda Skyward Sword. Agora vem o segredo que eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo, e esse segredo vem com uma pergunta. Pergunta que vale R$1 milhão. Se o Starsuil era tão poderoso e inteligente, por que ele não virou um unicórnio? Difícil, né? Mas antes de eu revelar a resposta, comente aqui a sua resposta pra essa questão. Não importa se ela estiver errada, o importante é a gente debater juntos. E aí, respondeu já? Então vamos lá. O Starsuil era um pônei muito talentoso que nem a nossa Twilight, sem contar que ele era um dos pilares. O problema é que todo esse conhecimento deixou o pônei bem arrogante, como se só ele soubesse de tudo sobre magia e mais ninguém. É só ver como ele tratou o Stygian, com bastante frieza e arrogância. E se não fosse por isso, o garoto nunca teria se entregado às trevas e teria dado menos dor de cabeça pros pilares. Starsuil não entendeu quase nada sobre a amizade, como visto no EP Universidade da Amizade, onde ele prefere acreditar na mentira dos irmãos Flynn e Flame, pôneis que ele nem conhecia do que da própria Twilight, o que deixa a Pônei bem chateada. Ou seja, não adianta nada ser o pônei mais poderoso ou sei lá o que, se você nem ao menos dá um voto de confiança para os seus amigos. Como vai aprender a magia da amizade assim? Mano, é um jeito mais maluco que o outro pra poder virar unicórnio, né não? Se eu fosse virar um unicórnio, eu ia criar a magia do entretenimento. Qual seria a sua magia, hein? Me conta aqui embaixo. Muito obrigada por assistir até aqui. E hasta la vista!